Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, pela graça, unicamente pela graça e misericórdia, estamos aqui no meio deste grande conflito, uma verdadeira guerra, mas conseguimos. Vamos hoje estudar, né, ou rever os parágrafos 8 ao 13 do capítulo 27, quando tivemos problema aí na gravação dele essa semana passada. E aí vamos fazer então novamente por conta da necessidade e urgência da mensagem. E aí muitos não participaram, né? Então a gravação é sempre importante. Por conta disso, nós estamos aqui novamente o mesmo propósito de gravar, de aprender, de enxergar, né, o tempo em que nós estamos vivendo, a necessidade, a urgência de ver que um livro que foi escrito há mais de 100 anos tem o retrato claro do tempo em que nós estamos vivendo. Então, realmente é necessário e urgente essa mensagem. Então, estejamos em espírito de oração para que tiremos mais lições ou que sejamos alertados, né? Como diz aquele hino, abre, Senhor, os olhos meus, esse é o próprio. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso, grandioso sou, estamos nesse momento agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado. Reconhecemos que estamos em meio a um grande conflito. Não tem sido dias fáceis, mas confiamos em teu poder, em tua força, em tua bondade para poder estarmos de pé dia a dia. Agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos livramentos, por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz através do testemunho de Jesus. E acreditamos, com base bíblica, é o espírito de profecia nos escritos dessa pessoa que foi escolhida, a senhora Ellen White. Na verdade, começou como uma jovem. Então, neste sentido, de como eu falei, entender a necessidade, a urgência dessa mensagem, a necessidade e a urgência de enxergar o tempo em que nós estamos vivendo para estarmos preparados, é que estamos aqui. Humildemente nós pedimos, fala conosco, abre nossos olhos, que possamos não só conhecer a verdade, mas aceitar a luz derramada sobre ela, viver esse propósito e compartilhar para outros. Muitos ainda não conhecem, muitos precisam enxergar o tempo, entender que é tempo de juízo, de arrependimento, é tempo de santificação. Por isso estamos aqui, buscando esse conhecimento, enxergando essa luz, essa urgência, essa necessidade, e assim se preparando. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Neste dia, possamos fazer escolhas, escolhas que nos liguem ao céu, escolhas que permitam estarmos em harmonia com a tua vontade, escolhas que testemunhemos da tua existência. Fala conosco. Também apresento, neste momento, os que aqui já chegaram, cada família representada, os que vão chegar depois, os que serão alcançados por esse vídeo em algum momento, e também entendam
a urgência dessa missão. Abre, Senhor, nossos olhos, para que não sejamos enganados. Toma também as famílias limitadas, os enfermos onde quer que estejam. Estamos em meio ao cumprimento de profecias, de últimas profecias, de acordo com a tua palavra. Estamos no meio das dores de parto e sabemos que muito em breve o teu Filho, nosso Salvador, deixará o santuário do céu para vir à terra. E pelo teu poder, graça e misericórdia, queremos estar preparados. Por isso estamos aqui, fazendo a nossa parte e te dando liberdade para que nos transforme, para que transforme o nosso caráter e verdadeiramente possamos refletir assim a tua imagem ao mundo que nos rodeia. Abre nossos olhos, nós, não só os nossos, como de todos que estão buscando, porque nós cremos no que disse o teu Filho, e os que buscam te adorar em espírito e em verdade serão encontrados por ti. E essa seja uma realidade, não só na nossa vida, mas dos nossos também, das pessoas que estão espalhados pelo mundo, os que te conhecem ouvem a tua voz. Que essa seja uma realidade na nossa vida também. Obrigada por tudo, com perdão dos nossos pecados, sejam eles da maneira que for, por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Confiamos no perdão pelos méritos do teu Filho. Obrigada por tudo, mais uma vez. E é em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá então. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só lembrando, né, que vamos ver o, os parágrafos, ver ou rever, né, os parágrafos de 8 a 13, mas antes de ir para eles, eu queria só relembrar o que a gente viu um pouquinho para ter sentido no mesmo capítulo, só que o parágrafo 6, o início que diz: mas muitos dos reavivamentos modernos têm apresentado um marcado contraste com aquelas manifestações da graça divina que, nos primeiros dias, acompanhavam os labores dos servos de Deus. Então, observa que esse parágrafo, ou melhor, este capítulo, vem falando claramente de reavivamentos modernos, como está na versão A Grande Controvérsia, e a gente percebe que aqui falou sobre a conversão, né, verdadeira, os verdadeiramente convertidos produziam frutos dignos de arrependimento, o que amavam agora odiavam e por aí vai. Então, é só para a gente lembrar o contexto do capítulo. Vamos lá, então, para o parágrafo 8, lembrando que a gente vai ouvindo, parando, comentando. Vocês que estão aqui, que já viram no dia que a gravação não deu certo, se quiser também agregar com comentários, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Por toda a alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Pronto, aqui a gente lembra que algumas pessoas comentam assim: ah, porque meu filho, enfim, né, meu parente aderente diz que não aguenta mais, que tudo que eu falo é coisa de Bíblia, tudo que eu falo é de Jesus, que tudo que eu falo, para que tanta coisa acontecendo no mundo, e aí agora vem tudo, tem que ter Bíblia. Se vai falar de comida, é Bíblia. Se vai falar de diversão, é Bíblia. Se vai falar da vestimenta, tudo tem que estar falando de Bíblia, de Bíblia. Ah, também enjoa, né? Vamos falar de outras coisas. E aí diz aqui algo que a gente deve considerar. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas, então a gente já percebe logo aqui, tem que ter as coisas eternas, será o grande tema da vida. Então observa aí, né? Já começa bem forte esse parágrafo,
ou melhor, este parágrafo, dizendo que então aqui eu já paro e penso: "Bom, se esses assuntos, essa relação com as coisas eternas, com o eterno, não tem sido o grande tema da minha vida, algo de errado não está certo". Por quê? Porque eu vou ter prazer, alegria em falar das coisas eternas, e isso, segundo o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, é ou acontece com toda pessoa, porque alma é pessoa, verdadeiramente convertida. Então, cabe a nós um autoexame, né, antes de olhar o outro. Vamos seguir. Mas onde nas igrejas populares de hoje o espírito de consagração a Deus? Os Olha conversos onde, não renunciam ao orgulho e amor do mundo. Não estão olha mais aí, dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno do que estiveram antes de se converter. aqui outra coisa que devemos também fazer o autoexame, né? Os conversos não renunciam ao orgulho, ao amor ao mundo. Bom, se eu me considero um convertido, uma convertida, porque eu participo da igreja, porque tem meu nome no livro da igreja, ok? Porque um dia eu me batizei, mas eu continuo orgulhoso, orgulhosa, eu continuo com amor às coisas do mundo, e isso infelizmente tem sido uma realidade dentro do mundo evangélico, e as coisas do mundo em relação a todas as áreas, tá? Ou algumas das áreas. Essas, ou se dentro desse quadro, né, eu me encaixo, diz aqui bem claro, ó, não estão dispostos a negar o eu, a tomar sua cruz e seguir o manso e humilde Jesus do que antes da sua conversão. Então, vou repetir, vou acrescentar, se eu me considero, né, convertido, porque não falta um culto, porque tenho nome na igreja, mas não estou disposta a negar o eu acho, eu sou assim, eu gosto disso, né, a tomar a cruz e seguir o humilde e manso Jesus do que antes da minha conversão, algo continua errado e precisa ser mudado urgente. Agora, triste é este pedaço agora desse parágrafo. O que se tornou a religião? A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhecem os princípios. Nossa, que triste isso, hein? A religião tornou-se o esporte dos infiéis e céticos, porque muitos que lhe portam o nome, ou seja, né, sou da religião tal, sou religioso, sou convertido, são ignorantes aos princípios. E aí é onde a gente percebe, quando você fala ou visualiza o que é um esporte, né? Vamos falar do futebol, que é o mais popular. E aí você compara a religião a um esporte, e o pior, diz que nesse quadro se encontram os infiéis e céticos, tá? Porque tem o nome de religioso, tem o nome, veste a camisa, né, como vamos trazer como esporte ali, como eu falei, para o futebol, veste a camisa no dia do jogo, tá ali, mas é infiel, mas são ignorante aos seus princípios. Então a gente percebe que a religião hoje virou algo popular, não é mais uma transformação de vida. E o interessante é que o significado dentro desse ponto aí de religião, que vem do original religare, se eu não me engano, tem o sentido de deveria ter o sentido de religar. Religar como assim? Nós estamos no mundo de pecado, com a natureza pecaminosa, como é que fala? Separado, ok?
separado de Deus, se vivermos nesse contexto de vida, e aí automaticamente o propósito da religiosidade seria exatamente religar você a, e isso tem sido de forma superficial. Isso tem sido de forma que a religião é usada como esporte, ou seja, o que o esporte faz? Entretenimento, né? Une o povo ali naquele momento, está todo mundo no mesmo propósito, torcendo por aquele time, vestindo a camisa, e depois que acaba, ganhou, maravilha, está tudo certo, um dia, 2 dias, passou e voltou tudo ao normal, o mundo continua. Então, é um quadro pintado verdadeiro para os nossos dias hoje. Seria. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Olha agora, Piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal desviaram de Deus os pensamentos. olha aí a realidade também, que é triste. Piqueniques, teatralidade, exposições nas igrejas, casas elegantes, exibição pessoal têm afastado de Deus os pensamentos. Isso aqui é uma realidade hoje. E a versão que a gente ouviu, né, acrescenta aí quermesses. E aí a gente diz, não, isso aí não é para a gente não, isso aí é outra religião, isso aí a gente não tá. E aí a gente, quando percebe agora, como eu falei da outra vez, vem a famosa Semana Santa, né, que está dentro do quadro agora dos últimos, agora no final do mês, e aí é um dia que entra isso, entra sorteio no púlpito, entra traga mais visitas que você vai concorrer a prêmios, você pode ganhar ventilador, isso, aquilo outro, e aí a gente acaba vendo o que que acontece. Exatamente o retrato disso aqui. E olhe que eu não estou falando de religiões outras, eu estou falando da religião que nós professamos, entende? E aí está dentro agora de uma realidade triste, por quê? Porque olha isso aqui, um livro que foi escrito, nós cremos inspirado, porque é o testemunho de Jesus há mais de 100 anos atrás, e foi escrito para o mundo. Essa mensagem é de despertamento, é voz da profecia, e toda vez que o Eterno levanta um profeta, ou levantou um profeta, de fato, que está de acordo à lei e ao testemunho, essa pessoa ou essa voz foi usada para quê? Para alertar, para despertar, para dizer, olha, o caminho está errado, corrige a rota. E aí a gente vê hoje o retrato do que foi escrito há tanto tempo atrás. E dentro da nossa realidade, como povo, a mesma coisa, Israel rebelde, Israel em apostasia, Israel em teimosia, e a gente está vendo aqui agora descrito piqueniques, teatros, exposições, como o áudio falou aqui na versão quermesses, aí, ó, casas elegantes. Vamos reformar o templo, vamos fazer, vamos acontecer, cada um mais lindo que o outro. Às vezes, enquanto uns em cidades pequenas estão ali pela misericórdia, mas a ideia são exatamente casas elegantes, e aí vem, e exibição pessoal, tem afastado de Deus os pensamentos. E segue dizendo, que a gente vai ouvir agora, terras, bens e ocupações mundanas fascinam a mente, e as coisas de interesse eterno dificilmente recebem sequer momentânea atenção. Que resultado triste, olha só. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente, e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Isso a gente está ouvindo falar de um povo, ok? Vamos trazer para a nossa realidade primeiro, antes de olhar o pecado no outro. A voz do profeta alerta o próprio povo da missão, né? O povo foi escolhido para erguer, para abrilhantar, não, engrandecer a lei do Eterno. Mas diz que tudo isso aqui, tá? Fascinam a mente
e o que é, e o que deveria ser um verdadeiro reavivamento, um interesse eterno, isso, ó, dificilmente recebe sequer uma momentânea atenção. Não está falando de uma atenção eh profunda, direta, permanente, não. Não consegue ter, nem alcançar, nem uma momentânea atenção às coisas eternas. Que triste. Vamos seguir. Parágrafo 9. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Amém. Antes Olha de os só. juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Pronto. Então a gente já sabe que próximo está da visitação final dos juízos, que a gente sabe que está resumida ali nas pragas finais, ok? Então diz que antes desse tempo, que tudo já se está encaminhando, né, para os últimos acontecimentos da história dessa terra, haverá entre o povo do Senhor, ou seja, esse povo do Senhor são os fiéis, os que estão andando em caminho estreito, os que sabem a importância de ser íntegro dentro da luz que tem, do que conhece. Então haverá entre o povo do Senhor, povo, tá? Povo espalhado pela face da terra, não é uma instituição, não é uma instituição CNPJ, é povo, um reavivamento da primitiva piedade, como jamais testemunhado desde os tempos apostólicos. E a gente sabe que no tempo dos apóstolos houve um grande reavivamento, ok? Houve verdadeiramente como é que diz? A atuação, pronto, a atuação do Espírito Santo. E olha o que diz a seguir: o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Segue agora. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele Observa. tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Olha isso, gente. Naquele tempo, ou nesse tempo, que tempo? No tempo da que vai ter aí o reavivamento da primitiva piedade, e o Espírito Santo vai ser derramado em seus filhos. Eu creio que já estamos no início desse tempo. Aí é bem claro, não sou eu quem está dizendo, estamos só sendo voz de profeta. Olha o que diz, ó. Naquele tempo, nesse tempo, muitos se separarão daquelas igrejas nos quais o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e sua palavra. Isso aqui, desde a primeira vez que eu li, me chamou muito a atenção, porque está falando de quê? De posicionamento, está falando de decisão, está falando de que, bom, se eu estou dentro de um quadro, né, dentro de ou em meio a um povo, a uma instituição, seja ela qual for, observa que, ou igreja, né, como a gente chama, que o amor ao mundo, as coisas do mundo estão tão verdadeiramente ligadas dentro de programações, dentro de datas, dentro de agenda a ser preenchida, sabe? Não, porque hoje é dia disso, é dia daquilo, é dia daquilo outro. E aí você vai vendo que é uma agenda, por quê? Porque o mundo hoje, um exemplo, está festejando ou comemorando o dia de tal coisa. Então vamos trazer isso para a igreja. É dia de não sei o que lá. Vamos trazer isso para a igreja. Ah, o mundo, entre aspas, dentro do poder romano, está agora fazendo a Semana Santa. Vamos fazer também. E aí a gente percebe que aqui foi bem claro quando disse: nesse tempo, muitos se separarão daquelas igrejas nas quais o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e sua palavra. Vocês lembram que no parágrafo 7, sobe as vistas aí um pouquinho, quem está acompanhando com o livro, fala que
Os reavivamentos populares são frequentemente realizados mediante apelos à imaginação, o excitamento das emoções e a satisfação do amor àquilo que é surpreendente. E aí esses falsos conversos não dão ou não têm interesse na palavra, não aceitam as advertências, elas não são ouvidas. Só que nesse tempo aqui, esses filhos e filhas, voltando para o parágrafo 9, estarão, os que estão buscando, né, a fidelidade, a integridade, viver essa verdade, eles eles enxergam o tempo, enxergam os acontecimentos e se separam. E eu creio que esse tempo já chegou, tá? Vamos seguir. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. E quais são essas verdades para o tempo presente? Ó, grandes verdades, aceitarão as grandes verdades que Deus tem determinado. Estamos lendo o parágrafo 9, Giovanni. Tem determinado com que sejam proclamadas, ou seja, existe uma verdade presente para hoje, que está dentro das três mensagens angélicas, que está dentro da necessidade de uma reforma, ok? Na adoração e em todas as áreas da nossa vida. E tudo isso é porque é para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. E se essa mensagem não é pregada, não é vivida, como é que vai estar preparando a mim e a você para isso? Pelo contrário, vai estar preparando, sabe para quê? Para a narrativa de que está tudo certo, falsa segurança, continue do jeito que está, porque uma vez salvo, salvo para sempre, eu me batizei, então pode estar tudo certo, fique tranquilo. E aí é onde está o perigo, tá? Vamos seguir. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra, e Olha aí. antes que chegue o tempo para tal movimento, Ó, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. pronto. Tem o verdadeiro reavivamento, ok? Que está dentro de quê? Da primitiva piedade, está dentro da separação dessas igrejas, dessas instituições, e está dentro de aceitar a mensagem e pregar essa mensagem para preparar outros, e aí vem o inimigo e vai trazer uma contrafação. E essa contrafação está no falso reavivamento, está no auge de que vamos pregar, vamos fazer um grande movimento, mas dentro deste movimento, desta mensagem, ela está incompleta. Ela não vai levar o povo à mudança de vida, à santificação, nem ao arrependimento. Olha o que vai dizer agora a seguir. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer Ó, que a bênção especial de Deus foi derramada. misericórdia. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o Misericórdia. disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Olha a seriedade disso. Então, o que que ele vai fazer? Quando a sua ideia, a sua contrafação de que, uau, olha que mensagem, isso me levou a algo que vai acontecer em 2027, que já está sendo anunciado, ok? E aí, o que que ocorre? Isso aqui é que é muito triste. As pessoas que não estão enxergando verdadeiramente, né, de fato e de verdade, espera aí só um pouquinho. O que que acontece? O que que acontece? Ó, multidões exultarão porque Deus está operando maravilhas por eles, quando a obra é de outro espírito. Agora observa, sob camuflagem religiosa, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão.
Observe religiosidade. Religião, ok? E é dentro desse parágrafo, não, dentro desse quadro, dentro desse contexto de religiosidade, porque a religião tal, porque a religião ABC, porque a minha religião é dentro disso aqui. Isso é muito triste. Por isso que temos que entender que religião não salva. E quando Cristo vier nas nuvens, ele não vem buscar religiosos, ele vem buscar cristãos, ele vem buscar aqueles que estão de fato vivendo a vontade do Pai. Ele vem buscar aqueles que têm um caráter semelhante ao dele, caráter transformado. Ele não vem buscar religião A, B e C. Ok? Então vejam isso, sob camuflagem religiosa. Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E isso a gente já está vendo acontecer. Observa que não é mundo, não, é sobre o mundo cristão. Então, se não tivermos os olhos abertos, se não tivermos fazendo prova da mensagem, se é completa, se está dentro do Evangelho eterno, se está dentro da mensagem urgente, que é as 3 mensagens angélicas que levam ao arrependimento, que é chegada a hora do seu juízo, entende? Que engrandece realmente a reforma, engrandece a lei dentro de uma reforma necessária na adoração, tudo isso é trabalho, se não tiver dentro dessa mensagem completa, tudo isso é trabalho de Satanás. E muitos, exultarão, achando que Deus está operando, que coisa maravilhosa, a igreja está crescendo, só que é outro espírito. Misericórdia. Parágrafo 10, vamos lá. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Olha Há um aí. excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Com Agora, se eu não conheço a verdade presente, a mensagem para esses dias, eu vou ser enganado com essa mistura de verdadeiro com falso. Hoje, o louvor tem que ser ou elevado a um momento de emoção, onde eu me emociono, onde eu me arrepio, onde eu acho lindo, onde todo mundo canta junto, aonde é aquela coisa, né? A mensagem cheia de emoção, uma mistura do verdadeiro com o falso, a qual é bem conformada para enganar. Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos. Por isso temos que ser bereanos, temos que deixar de nos alimentar com o PF que nos é oferecido no púlpito, sabe? Já vem aquele prato feito com a mensagem, a gente não anota, não é bereano, não confere, vai aceitando tudo, e nessa narrativa desse evangelho transformado, a gente vai adormecendo, a gente vai ficando acomodado, e está tudo certo, continue, essa é a igreja de Deus, esse é o povo, você aqui dentro está salvo, e aí é onde mora o perigo. Olha só, todavia, segue dizendo, ninguém precisa ser enganado. tudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Pronto, está aqui o segredo, à luz da palavra. A lei é o testemunho, tá? Olha, a lei, a vontade do eterno, é resumida nos 10 mandamentos, e ao testemunho. Que testemunho? Testemunho bíblico dos profetas, testemunho do Espírito de profecia. Se não está dentro desse quadro, sendo voz de alerta, tá? O que, que vai acontecer? Eu vou estar sendo enganado. Entende? E é como Carmen colocou aqui, ó.
comendo o PF, né, o prato feito, só come o tantinho que dá e sai desse momento achando que uau, foi maravilhoso. Só que esse tantinho é uma merendinha, trazendo para uma realidade da alimentação hoje, é uma merendinha processada, cheia de açúcar que dá prazer, ok? E aí depois não tem efeito nenhum, pelo contrário, prejudica a minha vida espiritual. Vamos seguir. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se Ó, das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos ó. estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Gente, olha esses parágrafos, eu falei naquele dia, vou repetir, é muito sério, muito profundo, muito necessário. Sempre que os homens negligenciam o testemunho da Bíblia, observa, voltando-se das claras e fortes, probantes verdades que exigem abnegação e renúncia do mundo, podemos estar certos de que ali a bênção de Deus não foi concedida. Pergunto, as mensagens hoje que estão sendo dadas, como Carmen falou, esse tantinho, né, dentro dessa ideia de, como eu falei, do PF, que é a mensagem, o evangelho que está sendo pregado hoje, distribuído, existe ensino ou consciência de negar o mundo? Existe um incentivo de renunciar o mundo ou da mortificação do eu? Não, não existe. Então, observa ali. Podemos estar certos de que ali a bênção de Deus não foi concedida. Sou eu quem está dizendo não. É o testemunho de Jesus. Abre, Senhor, os olhos meus. Vamos seguir. E, pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. Mateus Pronto. 7,16. É Fica evidente que evidente? esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Abre os Nas olhos. verdades de Sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a Isso. todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Então, aí, claro, ó, bem claro. Nas verdades de sua palavra, Deus tem dado aos homens a revelação de si mesmo. E para todos, observa, viu? Que as aceitam. Ou seja, hoje nós temos grande luz revelada na palavra, através, inclusive, principalmente desses estudos, tá? Se nós temos essa verdade e não a aceitamos, estamos correndo um grande risco de sermos enganados. Porém, para os que as aceitam, são o escudo contra os enganos de Satanás. E é a negligência destas verdades que tem aberto a porta para os males que agora estão tão disseminados no mundo religioso. Aqui não está falando de males do mundo não. Está falando que a negligência, entende? Ou seja, eu conheço, eu sei o que deve ser pregado, eu sei como deve ser feito, mas não faço. Eu estou sendo negligente. É isso que tem aberto a porta, ok? Vamos lá. Tem se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado Oi? erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na Igreja a norma da piedade. Opa! A natureza e a importância de quê? Da lei. Foram, em grande medida, perdidas de vista. Isso não é uma realidade no nosso meio? Quando nós pisamos dentro da comunidade, da instituição, da religiosidade, quando cumprimos a agenda do mundo, quando pisamos na lei, como assim? Sim, a gente já entendeu sobre isso, sobre o sábado. Quando pisamos na lei, observando festas pagãs dentro da igreja, inclusive no Santo Sábado,
O que que eu estou fazendo com isso? Eu estou colocando, perdendo de vista a natureza e a importância da lei. Aí diz, ó, uma concepção errônea de que do caráter, perpetuidade e obrigatoriedade da divina lei tem conduzido a erros em relação agora, ó, à conversão e santificação. Vocês percebem que quando eu piso no sábado, quando eu piso na lei, eu estou trazendo esses erros em relação à verdadeira conversão e à santificação, e o resultado disso é o rebaixamento do padrão da verdadeira piedade na igreja. E aí está o resultado que vai dizer que eis aí o segredo da falta do Espírito e do poder de Deus nos reavivamentos do nosso tempo. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos Ó, avivamentos de nosso tempo. Há, nas várias denominações, homens eminentes por sua piedade que reconhecem e lamentam este fato. olha O aí, alguns professor reconhecem, Eduardo viu? A. Parque, apresentando os perigos atuais de natureza religiosa, diz acertadamente: fonte de perigos é a negligência, por parte do púlpito, de insistir sobre a lei divina. Eita, Nos dias olha aí, passados, o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos observa, mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do Mestre e pondo em preeminência a lei, seus preceitos e ameaças. pronto. Então a gente vê aqui, espera só um pouquinho. A gente vê aqui claramente, uma fonte de perigo é a negligência do púlpito em impor a divina lei. E isso tem acontecido, porque hoje é pregado, a gente já sabe, eu vou só repetir para relembrar, que é impossível guardar a lei, ok? Ou seja, como assim isso não fala? Não fala. Fala-se, hoje é pregado que nós não temos condição de evitar o pecado, ok? Então é impossível guardar a lei. Então hoje o púlpito está, olha aqui, ó, uma fonte de perigo é a negligência do púlpito em impor a divina lei. Hoje não é mais imposta. Hoje Daniel 7:25 está sendo uma realidade nos nossos púlpitos. Por quê? Porque hoje mais do que nunca está um quadro de que a lei é pisada, foi pisada, está sendo pisada. E segue o parágrafo dizendo: nossos mais ilustres pregadores, não está falando de outros pregadores, não está falando de pregadores do mundo ou de outras instituições. Aqui é bem claro quando fala nossos, tá? Nossos mais ilustres pregadores davam uma arrebatadora majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo de seu mestre, dando preeminência à lei, seus preceitos e ameaças. Observa agora. Repetiam as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e que o homem que não ame a lei não ama o Evangelho, pois a lei, bem Isso. como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Este perigo leva a outro, o de não Olha aí. avaliar devidamente o mal do pecado e sua Isso. extensão e demérito. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de desobedecer-lhe. Pronto. É Unindo isso aos aí. perigos já mencionados, está o de Hum, depreciar a justiça de Deus. A hum. tendência do púlpito moderno é separar Olha da aí. benevolência divina a justiça divina, reduzir a benevolência a um sentimento em vez de exaltá-la a um princípio. Olha aí. Então a gente também já entendeu que, ó, a tendência do culto moderno é de apartar a justiça divina da divina benevolência. Hoje se fala muito de bondade, de amor, mas não quer se falar da justiça. Justiça divina vem o juízo, tá?
Hoje é separado, só que nós temos aprendido e visto na Bíblia, no testemunho, que as duas andam de mão dadas, justiça e bondade, benevolência. Não existe separação, mas infelizmente o evangelho hoje está separando, porque é para falar da graça, é para falar do amor, mas não dá ênfase que essa graça veio através de um alto preço, como a gente viu lá no início do parágrafo, que os verdadeiramente convertidos entenderam o preço da cruz, o alto preço, o significado, e hoje esse preço é desvalorizado. Entende? Esse preço, o exemplo do Messias, do Cristo, do Salvador, é desvalorizado. Quando eu digo que ele não tem como exemplo para mim, não, ou melhor, que eu não tenho condição, como ele, né? Foi um grande exemplo de vencer as tentações. E aí, automaticamente, eu estou desclassificando, eu estou separando e botando só que a hipergraça não vai cobrir, não é verdadeiramente a minha justiça, tá? Mas me deixa justo desobedecendo. Olha que loucura, que falta de harmonia que há nisso. Entende? Por quê? Porque a verdadeira graça dentro da justiça que me cobre, ela me leva a uma vida de obediência, não de rebeldia. Isso aqui é muito claro, a tendência do culto moderno é de separar, ó, de apartar a justiça divina da divina benevolência, ou seja, ninguém quer falar de justiça no sentido de juízo, né, do resultado. E aí segue dizendo sobre, olha só, o novo prisma teológico separa o que Deus juntou. Olha a teologia atual como é que está. O novo prisma teológico divide ao meio o que Deus havia ajuntado. É Olha a aí. lei divina um bem ou um mal? É um bem. Então, a justiça é um bem, pois que ela é uma disposição para executar a lei. Do hábito Isso. de desvalorizar a lei e a justiça divinas e o alcance e demérito da desobediência humana, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que proveu a expiação do pecado. Olha Assim, aí. o Evangelho perde seu valor e importância no espírito dos homens, não tardando estes em praticamente pôr de lado a própria Escritura Sagrada. Agora me diga se isso não é um reflexo da atualidade dentro das instituições e dentro da instituição que conhecemos, que recebeu esta mensagem. E isso é uma realidade, uma triste realidade, tá? Do hábito de subestimar a lei e a justiça divinas e o alcance e o demérito da desobediência humana, os homens facilmente resvalam no hábito de desvalorizar a graça e proveu a expiação para o pecado. Foi exatamente o que eu falei. Hoje existe uma, entre aspas, grande valorização da hipergraça, mas que quando a gente entende, ao mesmo tempo está desvalorizando essa graça que custou um alto preço. Por quê? Porque essa graça, ela agora me dá uma liberdade, essa hipergraça atual, que faz parte do evangelho, da teologia nova, ela me dá o direito de continuar vivendo, desobedecendo, pecando e está tudo certo. E aí diz aqui, ó, assim o evangelho perde seu valor e importância na mente dos homens, que logo se acham prontos a praticamente pôr de lado a própria Bíblia. É impactante quando a gente vê, como eu falei lá no início, este livro foi escrito há mais de 100 anos atrás e traz para a gente a luz da realidade em que vivemos. É aquilo que eu digo sempre, lá no tempo que a gente estava no início lá, o passado ilumina o futuro e nós já estamos nesse futuro.
Isso aqui é o resultado de uma voz de profeta, que é o testemunho de Jesus. Lembra que sempre quando o Senhor levantava um profeta, os relatos na Bíblia lá, Isaías, não sei o quê, Jeremias e tantos outros, aí fala assim, vá lá e diga, quanto Moisés mesmo, né? Mas Arão, assim disse o Senhor. Aqui é do mesmo jeito. Por isso que Apocalipse diz que é o espírito de que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Aqui a gente pode ler e dizer assim, assim diz o Senhor. Percebe? Aí agora esse testemunho deixou de ser tão importante, virou uma escritora, né, americana, virou uma literatura que é desvalorizada como outra qualquer. E aí a gente vê realmente se cumprindo. E olhe que este capítulo é um dos maiores desse livro, tem 51 parágrafos, e a gente vai receber ainda muita paulada no sentido espiritual, né, de alertar dentro desse retrato dos dias atuais. E eu gostaria só de ler para reforçar a importância desse livro, para reforçar a importância de distribuir, de compartilhar esses links do vídeo. Por isso essa luta tão grande. Tem dia que eu não consigo abrir a sala. Você vê que a semana passada a gente fez, aí deu erro na gravação, ficou sem áudio. Então, orem por isso e compartilhem. Na oportunidade que vocês tiverem, adquiram o livro, distribuam. Olha o que diz aqui, ó. Comentário de Apocalipse 14, verso 6. Quem tem Bíblia Legado está na página 1515, que diz assim: o livro Grande Conflito terá seu lugar na obra. Homem que não tiveram uma ligação vital com Deus, não veem qualquer necessidade real do livro Grande Conflito ser levado para o povo. Por quê? Tem olhos, mas não veem. Este livro deve ser distribuído por toda a cidade. Está escrito em materiais de 1888. Então, observe isso. Esse livro era para ser o livro do ano, todo ano. Não é para ser um ano e ainda mais pior, que prometeram o livro completo e deram um condensado onde foi tirado várias partes importantes. Então, observe o que o testemunho fala. Homens que não tiveram uma ligação vital com Deus não veem qualquer necessidade real deste livro ser distribuído. Então, se você vê a necessidade deste livro ser distribuído, desses estudos serem compartilhados para alcançar pessoas, pode ter certeza que você está tendo uma ligação através do Espírito do Senhor com Ele, com o Eterno, porque está entendendo a urgência dessa mensagem. Então, que neste dia possamos mais uma vez, né, meditar sobre isso, viver essa mensagem que nós estamos recebendo e compartilhar para outros, porque faz parte da missão daqueles que serão selados, que estão se preparando para o tempo do, se o Eterno permitir. Amanhã vamos dar continuidade com o parágrafo 14. Deixa eu ler aqui algum comentário que alguém colocou, deixa eu ver o que foi. Se vocês quiserem fazer o comentário, já agora no final, tá? Fiquem à vontade. Alimento raso, muito pouco diante do que Deus tem para nos alimentar. O alimento do Senhor é abundante. Precisamos aprender a apreciar e degustar esse alimento. Exatamente isso. Nós somos alimentados espiritualmente falando com papinha, né? Com papinha que diz está tudo certo, nos acomoda, e aí vem o Eterno e diz desperta tu que dormes, ou seja, nós estamos dormindo dentro do contexto religioso, por estarmos nos alimentando com essas papinhas, e quando vem uma mensagem dessa que vai ao ponto, entende? Mostrando onde está a ferida, dizendo cuide dessa ferida, saia desse sistema, porque o fim você já sabe, aí a gente toma um choque porque estamos sendo alimentados de papinha e não com essa mensagem. E a vontade do Eterno para mim e para você é que sejamos voz de profeta, tá? E outra, vamos nos
fazer uma autoanálise para ver se dentro do quadro de verdadeiro, ou melhor, de convertidos, estamos sendo verdadeiros ou não. Porque se eu ainda estou sem renúncia ao orgulho, se eu estou envolvida com amor ao mundo em todas as áreas da minha vida ou em algumas áreas, algo precisa ser mudado urgente. E amor ao mundo no que come, no que veste, no que bebe, no que fala, no que assiste, no que compartilha, no que lê, e por aí vai. Então, que possamos permitir a atuação do Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e mais do que nunca, esse é o tempo necessário, urgente para isso. Tá bom? Então, já que ninguém quer comentar, vamos orar para finalizar. Santo Eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender, de enxergar o tempo que nós estamos vivendo, na urgência de mudança de rota. E é doloroso, é muitas vezes impactante ver a realidade do que tem sido mostrado para a gente dentro desse estudo, mostrar o caminho que nós estávamos indo, caminho de erro, de apostasia, de teimosia, de pisar na lei, de ser amante do mundo, mesmo vivendo uma forma de religiosidade. Abre nossos olhos para entendermos e aceitarmos o verdadeiro reavivamento, que vem acompanhado de uma reforma. Porque esse reavivamento, Pai, que vem agora nos últimos dias, um grande movimento mundial, que vai levar muitos a acharem que é o Senhor que está trabalhando. E como disse aqui, o testemunho é outro espírito, porque não leva a mudança de vida, nem arrependimento, nem uma verdadeira reforma na adoração, como está dentro do quadro, do contexto da primeira mensagem angélica. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar. É chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem. E nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Fica conosco neste dia e continua falando ao nosso coração e nos transformando. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome do teu Filho, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Já já eu mando o link do estudo de hoje.